A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, SBPT, desde 13 de março, está certificando médicos pneumologistas para a realização e avaliação da espirometria. O exame tem várias indicações. Serve para realizar avaliação pré-operatória, para fornecer informações que podem evitar complicações no pós-operatório, independentemente do tipo de cirurgia, além de evidenciar problemas em outras áreas, como doenças reumáticas que afetam o pulmão ou em doenças cardiovasculares. A espirometria é totalmente indolor, avalia a função pulmonar e é uma importante ferramenta do médico para o diagnóstico e acompanhamento de várias doenças, sendo extremamente útil na investigação de pacientes com sintomas de tosse ou falta de ar. O exame tem duração de 30 a 40 minutos, com incentivo técnico para o paciente realizar manobras adequadas de inspiração e expiração máximas. Nenhuma droga injetável é administrada. Em decorrência das inúmeras queixas de exames mal realizados, com diagnósticos errados, a SBPT decidiu certificar os médicos pneumologistas habilitados nesse procedimento. A qualificação atesta que o médico pneumologista foi treinado e aprovado, com o exame validado pela entidade. A realização ou análise incorretas do resultado podem levar o paciente a ter um diagnóstico equivocado, conduta errada e consequente adiamento do tratamento correto. Com isso, o paciente pode ter a doença agravada ou ainda acreditar ser portador de uma patologia inexistente. Para saber se o médico está credenciado a realizar o exame, basta acessar o site da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, www.sbpt.org.br. A entrevista de hoje é sobre como a odontologia pode ajudar no tratamento da apneia do sono, do famoso ronco. E para falar sobre o assunto, eu converso com a especialista em prótese, Cíntia Coelho. Cíntia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Cíntia, eu gostaria de começar, gostaria que você explicasse o que é a apneia do sono, primeiramente. Bom, então a apneia do sono está ligada diretamente ao ronco, né? Muitas pessoas acham que ronco é até motivo muitas vezes de gozação, né? Às vezes a esposa já não aguenta mais o marido roncando, não é isso? Mas ali normalmente existe um problema atrás disso. É muito difícil acontecer do ronco ser só um problema primário. Normalmente o ronco está associado à apneia. Então, o que é a apneia? A apneia é quando a pessoa passa várias horas, né, durante o sono, principalmente o sono noturno, né, sem respirar. Então ela fica não são horas, né, ela vai ficar alguns segundos sem respirar. A gente conta mais ou menos a média de 10 segundos para cima. Então, ultrapassou esse limite dos 10 segundos, a pessoa está entrando em apneia. Isso pode acontecer várias vezes, né, durante o sono. Durante uma hora, várias vezes a apneia. Então você não tem um sono tranquilo, né? Por quê? Porque você acaba despertando sem perceber, porque você tem micro despertar durante a noite, e isso faz com que você acorde no outro dia, muitas vezes cansada, sem disposição, né, com excesso de sono, né, e muitas vezes não sabe o motivo. E é por causa desse sono intranquilo durante a noite que faz com que você tenha essa resposta negativa. Tá? Que tipo de consequências ruins mesmo a pessoa pode ter? Quem tem, né, a apneia do sono, esse ronco alto, né, porque geralmente é alto. Então, o ronco em si é um problema social, né, então o sono, quando a gente fala em ronco, sono e ronco, não existe um problema mais sério em relação a isso. O ronco é mais um problema, como eu disse, social, porque muitas vezes a pessoa sai, viaja, vai para fora, tem uma turma, colegas, e a pessoa está ali roncando, então é motivo de gozação. Muitas vezes com o parceiro mesmo, com o seu cônjuge, principalmente a mulher, né? Porque assim, normalmente quem ronca mais é o homem, é um problema mais predominante de homens, tá? Não que a mulher não tenha, a mulher sim tem também, a gente pode ver isso mais à frente, mas o homem é predominantemente mais roncador do que a mulher. Então isso também traz problemas para o casal, né? Porque muitas vezes o homem diz que não está roncando, né? Então quem traz essa história para o consultório normalmente é o companheiro, a companheira que fala que ele ronca demais, ela ronca, né? E isso traz um problema sério.
Já a apneia não. A apneia faz com que você pare a respiração, né? E essa parada respiratória, isso consecutivamente durante muito tempo, né, faz com que você venha a ter problemas de saúde, problemas cardíacos, né, problemas de hiperventilação. Então esse problema, né, é que precisa ser sanado. Tá? Então a apneia, ela traz problema ela não mata, tá? A apneia, ela não mata. Por quê? Porque durante o sono você acaba acordando, né? Você se faz acordar. Na verdade, você não percebe que você acorda, mas você mexe uma perna, você para de roncar, volta a roncar, você mexe um braço, você muda de posição. Tudo isso faz com que você volte a respirar. Eu ouvi dizer que, inclusive, a apneia do sono, ela pode causar até acidentes de trânsito. É verdade, é verdade. Então, a pessoa que não dorme bem durante a noite, né, o sono é vital, né? A gente precisa dormir bem para acordar bem, né? Então, a gente acordar bem é um fator importantíssimo para que o outro dia a gente possa trabalhar e exercer nossas funções normalmente. Então, você imagina uma pessoa isso todos os dias, dormindo mal e acordando mal, com excesso de sono. Claro, pode acontecer problemas de trânsito no trabalho também, esse trabalho com certeza vai ser prejudicado. Há pessoas mais propensas a fatores de risco? Sim, existe sim. Olha só, pessoas mais propensas, a gente percebe que pessoas que estão acima do peso, tá? Então as pessoas obesas, elas têm uma tendência maior à apneia. Pessoas que têm uso de sedativo, né? Alguns tipos de sedativo a gente sabe que provoca isso porque há um relaxamento maior dessa região posterior, fazendo com que a pessoa sofra de apneia. E alguns outros, como a genética mesmo, né, que a gente vê com uma série, uma família inteira, isso vai passando de pai para filho, tá? Então isso também seria um outro fator. Qual é o exame que a gente faz para diagnosticar a apneia? Então, hoje a gente faz um exame que é importantíssimo para realmente perceber se existe só o ronco ou existe o ronco e a apneia, que é a polissonografia. Essa polissonografia, ela você precisa dormir, né, na clínica. Essa clínica, existe aparelhos próprios para ver a monitoração desse sono. Então você dorme a noite inteira e é monitorado durante o sono para perceber que tipo de apneia você tem, porque ela é também subdividida, né, em apneia leve, moderada e a severa. Como é que a odontologia ela pode ajudar no tratamento da apneia? Bom, então, a odontologia, ela chega hoje com uma nova proposta, né? Porque a apneia, ela não tem cura, né? Então, é como o óculos. A gente coloca o óculos para corrigir o nosso problema de visão, tá? Mas quando a gente tira o óculos, a gente está lá com um problema de visão. Então, a apneia é também dessa mesma forma. O que a odontologia se propôs a fazer? Um aparelhinho, tá? Um aparelhinho bem simples, confortável, que é colocado na hora de dormir. Então o paciente ele só vai usar o aparelho intraoral no momento do sono, tá? Então como é que funciona esse aparelho? Então esse aparelho, o que ele é? A gente coloca na hora de dormir, é colocado e faz com que haja um posicionamento diferente da mandíbula, tá? Então a mandíbula ela vai um pouquinho para frente. Esse posicionamento diferente da mandíbula faz com que a região de trás, né, essa região da faringe, faça com que o ar passe normalmente. Então o paciente passa a dormir sem ter o ronco e sem ter a apneia. Cíntia, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber qual é o custo-benefício desse aparelho. Ele é acessível? Então, o aparelho é extremamente acessível, né? Hoje a gente sabe que ele é até mais barato do que as CPAPs que são atualmente usados no mercado. O que o paciente precisa fazer primeiro, saber se pode usar o aparelho intraoral e após isso, ter algumas consultas, né? Nessa consulta é feito o aparelho, depois de 4, 5 sessões é colocado o aparelho e o paciente passa a dormir com ele, até se acostumar os primeiros dias, né? A questão de adaptação, mas a gente vê que é extremamente adaptável, extremamente satisfatório e o custo-benefício, como você falou, nossa, o retorno é maravilhoso. Muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada também.
No próximo bloco, uma receita para incrementar a sua Semana Santa. Peixe à República. Não saia daí, eu volto já já.